Fala galera, estou aqui com dois grandes profissionais da área da saúde, Dr. Isaac Nava e a doutora Carol Nava. Vamos retornar aqui ao nosso podcast, tá? Voltar a falar daqueles assuntos tão polêmicos que são as canetinhas milagrosas. Agora nós vamos estar abordando sobre esse assunto. Anteriormente nós estávamos falando sobre soroterapia, mas agora nós vamos falar sobre as canetinhas mágicas, os pós, os contras, mitos e verdades. E aqui nós estamos mais uma vez, Dr. Isaac e doutora Caroline. Mounjaro, Ozempic e Saxenda. Qual a diferença desses três medicamentos e suas reações adversas? Isso é com vocês. Então, são três classes diferentes de medicamento, né? Assim, a medicina vem se modernizando. Então, a gente começou com essas canetinhas lá com a liraglutida, que era ali a Victoza e a Saxenda, que foram as iniciais, essas canetinhas que são inicialmente produzidas para pacientes diabéticos, porém, como um dos efeitos colaterais era a perda de peso, muita gente começou a usar elas para emagrecimento. E elas ganharam mais fama, inclusive, para esse intuito do que realmente para tratamento de diabetes. As primeiras, como eu já falei, foram a Victoza e a Saxenda. Posteriormente veio a Ozempic, que já era uma versão dessa medicação melhorada. E hoje a Mounjaro, que já é uma outra versão com outra medicação, com outro análogo de um hormônio associado. Então, tem algumas diferenças e cada vez mais vem evoluindo e conseguindo efeitos mais positivos em favor do emagrecimento. Perfeito, doutor. Inclusive, eu queria até tirar uma dúvida com vocês. Posso falar? Pode, claro, porque o espaço é de vocês, eu aqui sou... Então, como o Isaac falou, começamos aí com a liraglutida, né? A Saxenda e a Victoza, que são análogos do GLP-1. Depois veio o Ozempic e agora também tem o Wegovy, que os dois são a semaglutida, também análogos do GLP-1. Hoje em dia usamos mais o Wegovy e o Ozempic por conta dos efeitos colaterais. São menores do que Saxenda e a Victoza. E agora, atualmente, temos a melhor medicação do mundo, que, como ele disse, usamos com efeito colateral o emagrecimento, usamos também para obesidade, além da diabetes mellitus tipo 2. E, além do análogo do GLP-1, ela é conhecida como um dual. Ela é análogo do GLP-1 e do GIP, que são peptídeos gastrointestinais, dois hormônios, incretinas, que atuam no trato gastrointestinal, diminuindo o esvaziamento gástrico. Por isso, diminui ali a fome, melhorando deixando o paciente mais saciado, né, doutora? Né? E, além disso, vem mostrando aí grandes mudanças no corpo, não só no emagrecimento, mas também diminuindo os riscos cardiovasculares, diminuindo lipoproteínas de baixa densidade, né? Que Perfeito. Hoje é um grande problema na população brasileira, que é a população com colesterol alto, né? Então, não só emagrecimento, mas vem aí limpando o corpo, né? Diminuindo a gordura abdominal, gordura visceral. Então, vem mostrando grandes avanços na medicina. Inclusive, doutora, a obesidade, pelos estudos comprovados, é a segunda doença que mais mata no mundo depois do tabagismo. Acredito eu, não sei se já mudou esse estudo, mas até 2023 era. Mas acredito que a obesidade vem só aumentando, né? A gente vê muitos produtos industrializados, alimentos com conservantes, e eu acho que só vem aumentando, creio eu. Mas me corrija se eu estiver errado. Como a gente tá falando dessas canetinhas emagrecedoras, e principalmente da Mounjaro, que foi a última medicação, né, que tem excelentes resultados no emagrecimento, pela primeira vez na história, por incrível que pareça, depois dessas medicações, a curva americana de obesidade ela fez uma curva positiva. Perfeito. Ela vinha sempre numa curva ascendente e agora deu uma estabilizada e uma pequena baixada. Então, por isso que a gente tem muita esperança que essa medicação ela venha como ajudar bastante na parte da obesidade no mundo, né? Não no Brasil, mas no mundo, que é uma doença que realmente hoje mata, está relacionada com várias outras patologias. E realmente, pela primeira vez, a curva deu uma estagnada, talvez devido ao uso dessas medicações, está bem atrelado uma coisa à outra.
epidemia do século XXI. A obesidade, né, Obesidade. doutora? Inclusive também, a gente já tá vendo, nós já estamos vendo aí como o brasileiro sempre dá um jeitinho de tudo, aquele jeito malandro de ser, né? Para poder ganhar dinheiro, a gente já tá vendo aí canetinha sendo vendida como se estivesse vendendo bijuteria, né, doutor? Nada contra quem bijuteria. Mas eu digo assim, a gente tá vendo já em redes sociais, a gente olha em stories, pessoal botando canetinha, vendendo canetinha como se fosse algo normal. O que vocês têm a falar sobre isso, sobre esse mercado negro? Sobre, inclusive, passou agora recentemente que pessoas estão colocando insulina dentro dessas canetas. O que vocês podem falar abertamente sobre isso? Igor, não só sobre as canetinhas, mas qualquer medicação que você for utilizar, cara, você tem que saber a procedência. Hoje, pela fama que ganharam essas canetas, muita gente está desesperada para usar. Realmente não é uma medicação barata, ela é importada, ela não é fabricada no Brasil, e aí acaba que muita gente está buscando de qualquer forma utilizar. O que acontece? Muita gente tem vendido essas canetas no mercado negro sem você saber a procedência, não sabe se realmente é uma caneta original, se não é uma caneta original, se não é uma caneta preenchida com outra substância, ou se não é uma caneta produzida em algum outro local. Então hoje realmente está dessa forma que você falou. Muita gente vendendo essas medicações e pessoas que não são farmacêuticos, que não são médicos, que não são clínicas, que não são indústrias e vendem essa caneta simplesmente porque a pessoa quer tomar e quer emagrecer e aí, às vezes está correndo um risco em tomar uma medicação que realmente não é a medicação original. Como ele falou, não sabe nem se é mesmo a tizepatida, não sabe nem se é Mounjaro, né? Pois é. Colocando insulina mata. Se você fizer uma dose errada de insulina, você vai ter uma hipoglicemia e você não vai chegar a tempo no hospital. Você vai morrer. Cara, o brasileiro ele sempre tá dando um jeitinho aí de poder tá ganhando dinheiro, né? E a gente sabe que são medicamentos que, por mais que sejam bons medicamentos, né, já utilizados como tratamento da obesidade, são medicamentos que, se tomar de forma incorreta, também pode levar a óbito. A gente sabe disso, claro. Por isso que só quem pode manuseá-los são vocês, médicos profissionais da área da saúde, que estudaram para isso. E é muito importante a gente ressalvar aqui, né, que comprar medicamento de mercado negro ou de pessoas mais baratas, com preço mais em conta, eu acho que é algo danoso à saúde, né? A gente está vendo aí até agora, a gente sabe disso. A gente escuta na clínica que o Mounjaro aí já estão vendendo a R$1.500, que isso é um absurdo. Eu nunca vi uma canetinha por R$1.500. Então, galera, tenham cuidado com relação a isso. Vocês que estão comprando o Mounjaro aí no Mercado Negro, no Instagram, por favor, só comprem ou só usem de acordo com a prescrição do médico, tá bom? Tu falou sobre só com a prescrição médica. Muitos deles vendem no Instagram e não só pelo risco de falsificação, mas também pela dose que se deve usar. Esses dias eu coloquei no Instagram, não sei se tu viu, o paciente que chegou para mim no hospital. Eu também dou plantão noturno. E o paciente chegou com desidratação gravíssima, porque fez uma dose de Mounjaro de 15 miligramas. Você que está na clínica, que convive com a gente, você sabe que é muito difícil um paciente chegar a 15 miligramas. Então, assim, o paciente comprou na mão de uma blogueira uma dose e aplicou 15 miligramas. Chegou no hospital desidratado. Então, não só isso, não só o risco de contaminação, não só o risco de não ser realmente a tizepatida, mas uma insulina misturada com... O que tu fala? Sibutramina. Com certeza. Além de intoxicação. E agora saiu recente, né? Sobre as canetinhas com risco de contaminação. Ou porque não era bem... manipuladas, contaminadas, na verdade. Né? Contaminadas de fungos. Porque não foram bem acondicionadas. Então, esse povo que vende aqui barata, ok, pode ser tizepatida. Aqui, custo, como que vem de fora do Brasil? Acondicionada aonde? Enfiada numa caixa no fundo de um lugar por não sei quantos 30 dias, quente. E o engraçado, né? A facilidade, né, que o brasileiro consegue burlar o sistema, né? Não é só essas canetinhas, nenhuma medicação, cara. Você deve tomar, se não for de medicação regulamentada pela Anvisa ou com alguma procedência. Então, remédio é coisa séria, remédio mata. Então, realmente tá exacerbado
E como eu disse lá no começo do podcast, se feito qualquer coisa de forma errada, vai ter mais efeito negativo do que positivo. Doutor, a gente sabe que o Mounjaro, né, ele inibe ali, né, os alimentos no gastro, fazendo com que o paciente se sinta mais saciado, né? E, consequentemente, ele demore mais, prolongue mais a vontade de se alimentar, de deglutinar, né? Porque o esvaziamento intestinal, ele é mais lento, certo? Corrija-me se eu estiver errado. Certo, diminui certo. o esvaziamento gástrico. Correto. Então, a gente vê muitos hoje, inclusive, profissionais da área da nutrição, da minha área, falando que é um absurdo cara, sinceramente, eu não vejo porquê. Eu acho que, assim, se é um medicamento que está ajudando, eu acho que tem que ter, sim, a ajuda do profissional da área da nutrição. Porque a gente sabe que, ao inibir a fome, os pacientes também acabam ficando sarcopênicos, né? Porque perde massa magra, não tem a ingestão de macronutrientes de forma necessária que ele precisa para poder... no seu dia a dia, né? E aí eu pergunto para vocês... existe algum alimento, alguma dieta que o paciente precise seguir em conjunto ali com o Mounjaro? Tu falou sobre sarcopenia, né? Exato. Muitas pessoas falam, não vou usar Mounjaro porque perde massa magra. Vírgula, né? Perde massa magra se você não fizer em conjunto com o médico e um nutricionista, porque você precisa ingerir proteína. Perfeito. Então, como diminui o esvaziamento gástrico, o paciente ele vai comer geralmente algo que sacia. O que sacia é o carboidrato. Então, ele vai comer de pouquinho em pouquinho um carboidrato, ou até comidas ricas em gorduras saturadas, ou ricas em açúcar também. E com isso vai diminuir a ingesta de proteína. Ninguém vai procurar uma proteína, ninguém vai procurar um ovo cozido para comer. Com certeza. Né? Não é palatável. Então, isso faz com que a pessoa perca massa magra e não o medicamento em si. Então, eu sempre encaminho para você, inclusive. Com certeza, doutora. Né? E tem tudo isso também dos efeitos adversos. O paciente pode ter náuseas, vômitos, então ele vai ficar nauseado. Então, aí que a gente entra, né, com a dieta ali... mais líquida, pastosa, a facilidade dele deglutinar, dele poder ingerir a quantidade de macronutrientes necessários para justamente não perder essa massa magra, um shake de whey com frutas, ou até um caldo com frango, enfim, que seja mais palatativo, né, para que ele consiga fazer a ingestão de macronutrientes necessária. Ele tem que bater pelo menos o mínimo ali necessário de macro e micronutrientes diários. Se ele começar a não bater isso, ele acaba perdendo massa muscular e não só gordura. E aí é onde você entra num caso mais grave, sarcopenia, que é um negócio assim, que só se fizer a longo prazo. Não é tão simples entrar em sarcopenia. Mas lógico, se fizer uso dessa medicação por longo período, por conta própria, sem se alimentar corretamente, às vezes você está perdendo peso, mas você não está perdendo peso à custa de estar perdendo gordura. Você vai estar perdendo, às vezes, ali massa muscular associada. Você está diminuindo de peso, mas você não está emagrecendo realmente. Você está ficando consumido, né? Você está se consumindo. Então, você está perdendo ali mais massa muscular do que realmente gordura. E você acaba baixando de peso, mas você não está emagrecendo. E é muito bacana esclarecer isso, né? Porque eu vi esses dias um nutricionista falando exatamente isso. Poxa, o pessoal paga 4 mil numa caneta, mas não quer pagar uma consulta com o nutricionista para fazer uma reeducação alimentar. Eu achei bem plausível isso que ele falou. Sim. Mas, entretanto, pessoas que têm condição de pagar um tratamento como esse, tudo bem, eu acho bem válido, porque é algo que vai ajudar. Mas, claro... eu queria te fazer uma pergunta. Esse medicamento substitui o acompanhamento nutricional? Não, jamais. Nada substitui o acompanhamento nutricional. Eles têm que caminhar junto. Hoje, que nem eu falo, é uma ferramenta muito valiosa para a obesidade, para o emagrecimento. É uma medicação excepcional e não só para o emagrecimento. Ela diminui o risco cardiovascular, ela diminui 8 tipos de cânceres relacionados à obesidade. Então, ela trata diabetes mellitus tipo 2. É a melhor medicação do mundo, inclusive, para essa função. Agora, não é acessível, é cara. É cara. E sempre é mandatório que na prescrição médica tenha o acompanhamento com o nutricionista e a prática de atividade física. Hoje isso é mandatório, isso não é opcional. O médico tem que orientar o paciente dele aí, senão simplesmente passar o remédio e mandar o cara para casa. Ele tem que associar a atividade física e encaminhar o nutricionista para passar uma dieta para o paciente.
Até porque a gente vê muito, né, doutora? Vou já dar a palavra para você. Nós observamos que muitos pacientes também que tomam o Mounjaro, o Ozempic, as canetinhas, muitos desses pacientes às vezes ficam indispostos justamente porque não estão fazendo a introdução alimentar de forma correta, não tendo energia para poder treinar, para poder fazer atividade física e ainda ter um resultado ainda mais positivo, né? O que tu me fala sobre isso aí? Sobre a ingesta alimentar. Sobre sarcopenia que você falou, já peguei paciente no consultório que chegou para mim sarcopênico. Sim. Pelo uso da caneta emagrecedora a longo prazo, sem uma orientação alimentar adequada, porque acha que comer pouco é comer saudável. Exatamente. Isso não existe. Comer pouco não tem nada a ver com comer corretamente. Então, o paciente chegou para mim, já usando a caneta emagrecedora há uns 3, 4 meses, e ali, pulando refeição, cortando carboidrato, cortando proteína, a curva glicêmica do paciente parecendo uma montanha-russa. Então, na hora que come uma tapioquinha com manteiga, come um biscoitinho com café, come... Calorias vazias, né? Calorias vazias, assim, rico em gordura saturada. Então... Se você fizer isso, lógico, a longo prazo você vai perder massa magra. E isso causa indisposição. E isso causa falta de energia. O paciente pular a refeição, não comer a quantidade de carboidrato diária adequada, a quantidade de proteína adequada. Então, ele tem que comer tudo. Gordura, proteína, carboidrato, fibras. Quer comer sozinho, fazer sozinho? Exatamente. Isso é muito bacana tu ter ressaltado isso, porque sobre comer errado... Porque às vezes a gente pega muito paciente, inclusive, que vem de estar tomando Mounjaro, Ozempic, que come pouco porque não sente fome, mas come errado. E come pouco e às vezes não tem resultado porque come um pouco com muita caloria. Sim. Como? A gente sabe que um saquinho ali de amendoim japonês tem nada mais, nada menos que uns 300 gramas de quilocalorias. Então ele está comendo pouco, porque naquele momento é o que ele quer, o que ele sente vontade de comer, mas está comendo muita caloria, às vezes não vê um resultado, né? Isso aí a gente acaba vendo muito na clínica. Sim. E fazendo escolhas erradas, né? E a gente já vai, por exemplo, um exemplo de um paciente que pode comer muito com pouco, é comer 500 gramas de morango com 2 colheres de leite condensado, que ali tem 300 calorias, que eu acho muito difícil um paciente comer 500 gramas de morango. Mas a gente vê que a falta de um acompanhamento nutricional e médico acaba fazendo com que o paciente não chegue no resultado que ele tanto almeja, né? Eu tenho uma frasezinha que eu dava até numa aula, mas hoje eu vou ser bloqueado aí, cancelado e chamado de gordofóbico. Fala. Mas eu gosto de falar que gordo é bicho safado. Porque o bariátrico, a gente tira como exemplo o bariátrico, perfeito. Porque eu falava isso numa palestra. Que o bariátrico, se tu não tratar a cabeça dele antes, acaba que ele volta a engordar. Por quê? Ele sabe, aí é onde eu entrava com essa frase, que gordo é bicho safado. Ele sabe que ele não consegue comer um prato de comida, mas ele sabe que ele toma uma lata de leite condensado. E ele vai lá e toma uma lata de leite condensado. Ele sabe que ele toma um pote de sorvete de colherzinho bariátrico. Ele vai lá e toma. Esse cara, ele vai voltar a engordar. Então, assim, se tu não trabalhar também os hábitos, a tendência é que ele volte. Independente de ser bariátrica, de ter emagrecido naturalmente, de ter emagrecido com uso de canetas emagrecedoras e outras medicações, se ele for retomar aquela rotina que fez ele engordar, ele vai voltar a engordar. E a pessoa, aquilo que tu falou, vai comer o amendoim, vai comer uma lata de leite condensado, vai comer um pote de sorvete, coisas que são em pequenas quantidades muito calóricas. Vai engordar de novo. Não tem jeito. Foi até bom tu tocar nesse assunto, doutor Isaac, do bariátrico, né? Porque o Mounjaro, ele tem efeito positivo tanto quanto uma bariátrica, só que mais saudável, porque é menos invasivo, claro. Sim. Cara, então... Hoje, com os estudos, fala que a Mounjaro é uma bariátrica química, né? O estudo, ao longo de 6 meses, ele evidenciou uma perda de peso superior a 26% e mais de 90% dos usuários. Então, é praticamente uma bariátrica química. E hoje em dia, se você fizer um acompanhamento adequado, você ainda potencializa esses 26% de perda. Então, associando com outras medicações, com atividade física e com dieta, você consegue ali ter uma perda de 30%, 35% do peso corporal, que é o que uma bariátrica consegue. Então, sim, tem praticamente o mesmo efeito de uma bariátrica, lógico, numa velocidade mais lenta,
né? Só que também é uma vantagem, muito menos invasivo. Você não abre ali e corta o seu estômago fora, um pedaço. Sim, sim, com certeza. E ainda assim, mesmo cortando o estômago, a gente vê muitos pacientes reganho de peso. com reganho de peso, né? Que isso é até pior, porque você faz uma cirurgia bem invasiva ali, tem todo aquele risco e volta, né, ao seu estado inicial, sendo que o Mounjaro não tem tanto esse... Mas é aí que entra o que ele falou sobre... Ai, desculpa eu falando longe. Mas é o que entra o que ele falou sobre preparo psicológico, né? Muitos pacientes hoje fazem bariátrica porque pagaram, ou porque burlaram, ou porque engordaram um pouco para fazer a bariátrica e acaba fazendo a bariátrica, né? E assim como a bariátrica, a Mounjaro você precisa fazer um acompanhamento nutricionista, um acompanhamento médico para ter uma reeducação alimentar. Então, se ele fizer um tratamento com o Mounjaro, com uma reeducação alimentar, aprendendo a comer direitinho, nos horários corretos, da maneira correta, quando ele parar o tratamento, ele não vai comer errado de novo. Ele vai sentir fome? Vai. Mas ele vai comer o que ele tem que comer. E até mais saudável, né, doutora? A gente sabe que o bariátrico, ele tende a perder muitas vitaminas, né? Queda de cabelo, unha frágil, né? Sarcopenia. Sarcopenia também, né? E aí a gente vê que o Mounjaro, além de não ser invasivo, ele é algo que vai fazer com que você tenha essa perda de peso de uma forma mais saudável, porque é menos invasiva, sem ter que perder algumas vitaminas essenciais, né? Nossa, a Mounjaro pra mim é a melhor medicação que existe hoje. Assim, como o Isaac tava falando, pra obesidade hoje não existe nada melhor. E vai sensibilizar ali a insulina periférica, vai diminuir os níveis de açúcar no sangue, vai diminuir o colesterol, vai diminuir pressão arterial. Então, vai melhorar tudo, não só o peso. Como ele falou, para você ter uma perda de peso adequada, né? Você precisa de um acompanhamento. Com certeza. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa diretamente a você, que hoje eu vi que a clínica estava cheia, graças a Deus, de muitos pacientes. O Mounjaro pode trazer ou pode fazer com que o paciente fique dependente dele, dependente químico? Não, dependente químico não. Não, né? Não faz com que ele venha desencadear alguma outra dependência ou fazer, como por exemplo, por que eu estou falando isso? Não tem que nenhuma fique relação claro. psíquica. Exato. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que aquele paciente que faz a bariátrica, geralmente ele tem algum vício. Seja alcoólico, né? Sim. Então é importante a gente falar, já que a gente está fazendo essa comparação da bariátrica com o Mounjaro,